boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que você esteja ouvindo ou assistindo. É mais um episódio da nossa série de impactos da pandemia, onde eu, Orlando, que sou arquiteto na Bahia, em Salvador, estou aqui junto com a Camila, trazendo diversas áreas de atuação da nossa sociedade para ouvir. É o espaço que a gente precisa se abrir e aprender um pouquinho, e hoje a gente vai trazer o Eduardo, que já vai se apresentar também, que é médico. Então, de todas as atuações, eu acho que da pandemia, talvez seja aquela que seja mais delicada de se ouvir, de se falar, de se opinar. Então, o Eduardo aqui vai poder trazer as verdadeiras percepções do que está acontecendo dentro dos hospitais, né, Camila? Isso mesmo. Olá, gente. Eu sou a Camila, sou arquiteta de Manaus. E hoje eu trouxe um amigo, né, o Eduardo, que ele é médico também de Manaus. Ele trabalha no ramo da UTI. Ele vai falar um pouco de como foi a vivência dele nesse tempo de pandemia e, né, estamos vivenciando isso ainda. Então, pode se apresentar, Eduardo. Boa noite, galera. Como falar, me chamo Eduardo. Eu sou um médico aqui de Manaus, trabalhando na linha de frente da pandemia, nas UTIs. Então, Eduardo, comenta com a gente como é que foi a tua vivência nesse momento, desde o ano passado até agora, na pandemia. Cara, assim, ano passado, como eu estava fora de Manaus no início da primeira onda, eu peguei o finalzinho dela, né? Já foi uma situação diferente do que eu estava acostumado profissionalmente, mas essa segunda onda eu peguei ela desde o início, né? E foi uma situação que realmente botou em xeque toda a estrutura de saúde, tanto particular quanto pública do estado, aqui em janeiro, que o país todo viu, com certeza. Eu entendi. E assim, tanto o hospital particular, né, e tanto como o público, eles tiveram algum manual de como se preparar para isso? Ou vocês chegaram assim, tipo, agora na segunda onda mesmo? Porque teve a primeira onda, todo mundo levou um susto, ninguém sabia como ia ser, como que fazer. E a segunda onda, a gente sabe que aqui em Manaus ninguém se preparou para isso, né? Foi avisado várias vezes, etc. Mas ninguém se preparou. Teve um segundo manual de como vocês, para enfrentar de frente esse momento difícil? Alguma explicação? Alguma reunião entre eles? Assim, da segunda onda para a primeira onda, teve uma diferença muito crucial, que na primeira onda a gente não sabia o que a gente estava fazendo, Sim. né? Na segunda onda, a gente já tinha uma ideia muito melhor de como tratar esse paciente com Covid, né? Coisa que a gente não tinha esse conhecimento na primeira onda. Então, nesse sentido, foi mais fácil. Porém, como a segunda onda teve um aumento muito maior de casos, o problema realmente foi físico, né? De modo geral. Eu entendi. Eduardo, só para a gente conseguir entender assim com mais detalhes, o que é que se fazia ou não na primeira onda e agora se faz ou não, né? Porque como foi essa evolução assim do antes e pro agora, Sim, na prática mesmo do hospital, né? sim. Na primeira onda, assim, a gente basicamente não sabia das peculiaridades da Covid, né? É, já, já se conhecia dentro da saúde a questão da síndrome inflamatória aguda, respiratória, né? Mas a Covid tem umas características diferentes, que a gente não tinha noção porque era um vírus completamente novo para a gente. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente sabe que a gente pode abrir mão de certos medicamentos em determinadas fases da doença que ajudam muito a evoluir positivamente o quadro daquele paciente. Coisa que não se fazia na primeira onda. Na primeira onda, a gente basicamente ofertava oxigênio e torcia pelo melhor. Na segunda onda, né, e hoje em dia, a gente consegue atuar de uma forma ativa
e não passiva no combate da doença naquele paciente. Esse tipo de atuação, logicamente, é muito benéfica, né, para o paciente. Isso acaba reduzindo o tempo dos pacientes no hospital ou não tem muito a ver com isso? Sim, reduz o tempo de internação, né? A gente consegue reduzir, de modo geral, as sequelas daquele paciente depois que ele sai. E, obviamente, a gente diminui o número de mortes, né? E mesmo com essa melhoria desses tratamentos, que se é que pode se chamar de tratamento, não sei o termo exato, mas a gente vem acompanhando ao longo do Brasil todo que cada vez mais está se ocupando mais UTIs, né? Então, ainda assim não tem sido suficiente. Como é que tem sido, por exemplo, nas últimas semanas, a gente tem visto 112, 115% de ocupação em algumas cidades, em alguns estados, o que é uma coisa bem preocupante, né? Mas mesmo com a evolução do tratamento, então não está sendo suficiente, né? Como é que tem sido nas últimas semanas nos seus atendimentos, por exemplo? Está bastante lotado também? Como é que está sendo? Assim, Orlando, como Manaus entrou na segunda onda primeiro, né? A gente entrou em janeiro e o resto do país entrou agora em março. No atual momento, a gente já está numa situação, entre aspas, confortável, sabe? Nós, pelo menos nos serviços onde eu trabalho, a gente já tem menos pacientes, então a gente consegue trabalhar melhor individualmente em cada um deles por ter menos pacientes ocupando os leitos, né? Mas falando assim especificamente da segunda onda em Manaus, realmente foi complicado, porque não havia leitos suficientes para as pessoas e nós tivemos aquele problema da falta de oxigênio também, né? De tanto que estava sendo usado. Mas hoje em dia, comparativamente, está bem melhor. E tu sentiu falta de uma infraestrutura nos hospitais, tipo, adequar algumas salas, tiveram que adequar alguns ambientes para atender o público da parte particular mesmo? Porque, se eu não me engano, estavam trazendo pessoal do público também particular, não era isso? Se eu não me engano. Ou não tinha. Alguns hospitais aqui, eles têm convênios com o SUS, alguns hospitais particulares, no caso, têm convênios com o SUS para aceitar pacientes do SUS, dentro das estruturas deles, né? E, assim, sentiu-se falta, né, de equipamento, de espaço para internar e tal, mas foi uma questão mais porque o número de infecções era muito alto. Então, consequentemente, o número de pessoas que iam precisar de UTI era um número mais elevado do que a gente poderia imaginar. Que a segunda onda, ela foi, em número de infecções, ela foi muito mais alta, muito mais forte do que a primeira onda. Sim. Então, desculpa, Camila, devido a esse aumento muito grande de infecções, por consequência, aumentou o número de mortes. Por mais que nós já tenhamos uma ideia melhor de como tratar agora do que na primeira onda. Eu entendo. E assim, quando também a gente fala de melhoria para paciente, eu li alguns artigos que, no caso, foram artigos de fora, né, do exterior, que diziam que ambientes onde o paciente que estava em recuperação do Covid tinha contato, vamos supor, com uma luz natural, com cores diferenciadas, tinha uma melhora do que um paciente que estava dentro de um quarto branco, que é o normal de um hospital, né? Um ambiente branco, um ambiente um pouco mais fechado, tem uma janelinha bem ali, mas não é tanto como em outros hospitais. Por exemplo, tem hospitais em São Paulo que o quarto que fica o paciente tem uma janelinha, uma varandinha, tem como ficar ali pegando o sol. Tem hospitais que não são assim, que é só uma janela alta, que tu não consegue ver, né, o lado de fora. Então, tu acha que esse tipo de estrutura
e beneficia realmente o paciente? Beneficia principalmente, assim, numa situação, um paciente que está na UTI, mas ele não está entubado, então ele está acordado consciente. Uhum, Esse paciente na UTI, acordado consciente, ele vendo aqueles outros pacientes em volta dele, entubados, desacordados, talvez até morrendo, isso é uma questão que vai afetar o psicológico daquele paciente. Então, isso tem que ser levado em consideração também no tratamento dele. uhum, entendo. Você comentou aí sobre a UTI, eu queria mais uma vez assim perguntar mais detalhes sobre como é uma UTI, porque eu particularmente não conheço bem UTIs e provavelmente outras pessoas que estão ouvindo a gente também não conhecem. Será que você poderia explicar como é, por exemplo, o espaço? São pessoas na mesma sala, ou são quartos individuais, ou tem de todos os tipos? Como é que funciona essa questão da UTI? Quando é que uma pessoa vai para a UTI? Assim, Certo. Uma UTI, de modo geral, assim, numa situação normal, ela teria um, um ou dois leitos, que seriam, que a gente chama de leitos de isolamento, que aquele paciente tem que ficar isolado do resto, né? E outros leitos, assim, um ao lado do outro, como se fosse uma enfermaria comum. O que difere é o nível de recursos que a gente tem para oferecer na UTI comparado a uma enfermaria comum. Agora, nesse momento da pandemia, da Covid, a gente não tem mais leitos de isolamento, a gente tem setores de isolamento, entendeu? Então, todos os leitos daquele setor específico são de isolamento porque todos ali são pacientes Covid, tá? esse tipo de. No, Rapidinho, Camila, só para uhum, complementar. Quando a gente. Você falou aí que os setores passam a ser setores de isolamento. É por causa disso, então, que se deixa de existir leitos para tratar de pacientes que teriam outras enfermidades. Assim, você acaba tendo que usar tudo aquilo ali para COVID porque não dá para misturar as pessoas. É por causa disso, mais ou menos? Sim, sim, exatamente. Como, por mais que os hospitais tenham, em maior ou menor grau, como expandir a sua quantidade de leitos, em um dado momento, tu vai ter a tua alimentação física ali no limite, né? E aí, você não pode colocar um paciente não COVID, de alguma doença qualquer, ao lado de um leito de um paciente COVID, né? Então, se naquele setor daquela UTI tem um paciente COVID, até ele sair de lá, aquele setor não pode receber outros pacientes. Então, esse foi a grande problemática, tem sido, né, ao longo do ano, a grande problemática da pandemia. Como os pacientes com COVID ocupam os leitos, os outros pacientes das outras doenças todas acabam sendo prejudicados por tabela. uhum. Eu acho que você quer perguntar. Vou pensar aqui. Tá. Quando o meu irmão participava do hospital de campanha, ele me falava que tinha sala vermelha, sala amarela, se não me engano, e a sala que eu era para enfermaria. Também funciona assim nos hospitais particulares, porque o hospital de campanha era público, né? Sim. Então, seria a mesma, vamos dizer, norma para seguir em todos os hospitais? Assim, seria mais uma vivência do pronto atendimento, né, lá da entrada do hospital, né, que a gente chama. E na primeira onda, e naquele momento imediato depois da primeira onda, eu estava trabalhando em pronto atendimento, naquela época. Então é assim, nós temos leitos para cuidados, né, mais leves, vamos dizer assim. E ali naquele ambiente do pronto atendimento nós temos sim esses espaços para cuidados mais intensos, para conseguir manter aquele paciente até a gente conseguir internar ele de fato naquela unidade hospitalar, seja numa enfermaria ou seja numa UTI, entendeu? Entendi, eu entendi. Eu imaginava que eram salas isoladas,
Eu imaginava que eram salinhas realmente isoladas. Eu acho que uma porta, vamos dizer, que na primeira onda, ninguém sabia como o vírus transmitia, se era por ar, se era por toque, não sabiam. Então, quando meu irmão comentava comigo sobre o hospital, eu ficava me perguntando, gente, mas se a porta for a porta normal que é usada em hospital, ela não é forte o suficiente, vamos dizer assim, né? Porque tem que ser acho, um material um pouco mais tipo uma porta corta-fogo, vamos dizer. Se tá uma sala vermelha, aonde tem uma grande taxa de infecção bem alta, se ali no momento eu abro aquela porta normal e não tem alguém próximo ali, tentando ter cuidado, o vírus, vamos dizer, vai sair e se proliferar para o resto do hospital. Então, eu acredito que não tinha aquela sala, tipo, uma eclusa, né? Que dá o nome, uma eclusa, que a pessoa Sim, sai, tira a roupa, toma aquele banho de álcool, vamos dizer, ou aquela chuva tipo de fumaça, né, para esterilização, e sai da sala, que eu acho que é o ideal, né? Eu acho que hoje em dia seria o ideal alguns pontos comerciais ter esse tipo de esterilização, vamos colocar assim, né? Que é entrar no ambiente, tira de jato e seguir a vida para onde que vai. Tu acha que seria muito útil hoje em dia em hospitais isso, esse jato de vento, da porta, do ambiente que ele está, ser uma estrutura mais, como eu vou dizer, mais, não queria falar bruta, mais resistente, vamos colocar assim. Eu acho que uhum. não se enquadra na minha fala. Tu acha que seria hoje em dia, para o que estamos vivendo, que provavelmente terá outras pandemias, não espero que seja bem distante, mas seria bom ter esse tipo de cuidado em salas É, mais. assim, os hospitais, né, de modo geral, eles têm esses leitos, esses quartos de isolamento com antessalas, né, para tu, tu fazeres a higienização das mãos, botar um capote protetor, coisas do tipo. Mas é como eu estava te falando, na questão do Covid, devido ao número dos pacientes, em vez de Uhum, nós transformamos setores inteiros nessas situações, né, caramba. de isolamento. Então, não é mais uma questão de ter dois leitos ali no final da enfermaria, como a antessala para você se trocar, se higienizar, etc. É um andar inteiro, um setor inteiro, entendeu? Que pela sua própria natureza de ser o ambiente todo, ele já se isola ali. E, por exemplo, as duas UTIs que eu trabalho são mistas, mas eu trabalho exclusivamente na parte COVID. Então, eu não interajo com os pacientes da parte não COVID, que fica com responsabilidade de um outro médico. Entendi. Eduardo, E, pode falar, por favor. e isso não só na questão do médico, toda a equipe que trabalha, ela fica. Se você começou a trabalhar numa UTI COVID, numa enfermaria COVID, você vai dar os seus plantões somente lá. Você não vai fazer permuta com outros setores do hospital que não são de pacientes COVID. Mesmo com esses cuidados todos que existem, a questão de isolar setores e asepsia, enfim, você tem visto ou vivenciado colegas seus, médicos, enfermeiros, se contaminarem mesmo tendo os cuidados? Como é que tem sido a relação de... Ah, sim, sim, com certeza, porque a gente está extremamente exposto, né? Por mais que a gente use máscara, capote, face shield, que seja. Quando nós precisamos entubar um paciente, por exemplo, as partículas de aerosol que aquele paciente libera no ato da intubação, a gente pode ser facilmente infectado, mesmo estando protegido. Então, muitos profissionais de saúde se contaminam, não necessariamente por descuido, mas pelo alto grau de exposição em que eles se encontram. Caramba, tô chocada. Tô bem chocada com isso. Eu não imaginava que
na UTI chegava a ser esse nível, né? Do mais que o profissional esteja todo coberto, que tu tipo, usa tipo um macacão, né? Máscara Sim, certinha, como fosse roupa de astronauta, né? Que se fala, eu acho que é assim, né? Eu imagino que tinha uma roupa de astronauta que tu coloca, vamos dizer, né? O capacete, aquelas luvas, aquele macacão. E mesmo assim, é possível ser contaminado. Eu tô assim, sim. chocada mesmo, olha, eu tô chocada. Meu Deus, passada. É, bom, eu acho que muita curiosidade por muitas coisas, né? Mas eu queria tentar relacionar um pouco a questão dessa prática da medicina, né, de cuidar dos leitos, das UTIs, dos leitos com arquitetura. É, a gente já viu falando que hospitais, de certa forma, humanizados, eles ajudam na recuperação dos pacientes, enfim, e logicamente para diversas enfermidades. Você atua em algum hospital que seja assim? Algum dos hospitais que você atua é assim? Você já teve alguma experiência assim em algum hospital desse tipo? Assim, nas UTIs que eu trabalho, tem algumas práticas que a gente faz com os pacientes que estão e que não estão intubados. Assim, os pacientes acordados, conscientes, quando eles passam do período de transmissão, que a doença, por mais que ele ainda tenha sintomas, a doença não está mais ativa, esse paciente, na medida da possibilidade física da UTI, ele é transferido para uma subala pós-Covid, que a gente chama, e ali, dentro das possibilidades, ele pode receber uma rápida visita de algum parente, de algum ente querido, né? Quando não existe essa possibilidade, a gente costuma fazer chamadas de vídeo com o paciente. Os acompanhantes, os parentes, os familiares dos pacientes internados, eles recebem, a gente dá para eles o contato da UTI, da equipe da UTI, e aí, através desse contato, a gente faz essa chamada de vídeo para haver essa comunicação do paciente com a família dele lá fora. E você percebe que quando se adotam essas práticas, de fato, os ânimos melhoram e a recuperação é mais saudável, digamos assim, mais rápida? Completamente, completamente, completamente. Semana passada mesmo, um paciente em específico, que obviamente não vou citar nome nenhum, mas ele se encontrava muito ansioso, né, no estado de ansiedade constante, né, lá na internação, porque ele era o único acordado entre todos os outros pacientes que estavam entubados, né? E quando a gente começou a fazer essas chamadas de vídeo com a família dele, ele conseguiu se dedicar muito mais ao tratamento dele, às coisas que ele precisava ajudar a gente para ele se ajudar. Então, o impacto é completamente positivo, sem dúvida nenhuma. Enfim, você reportou aí a questão do atendimento humanizado e como faz diferença. E isso é muito interessante de saber e também é muito interessante de se relacionar com a arquitetura, porque, enfim, eu e Camila somos arquitetos. E um dos grandes motivos da gente estar aqui hoje ouvindo você também é aprender, porque quando a gente ouve essas experiências e essas percepções, a gente entende como a gente pode projetar melhor um determinado espaço. Desde uma UTI que tem uma janela, por exemplo, que para a arquitetura é uma coisa extremamente simples, mas que, como você relatou, tem um impacto importante. Às vezes o cara está vendo o céu e isso já alivia um pouco a agonia dele. Até se utilizar cores e criar um ambiente um pouco mais vívido e alegre. E existem materiais assépticos dentro de normativas de todas as cores. Então, realmente, às vezes é uma questão de escolha, de sair um pouquinho do comum. Então, aí a minha pergunta para você é, para além do atendimento humanizado, você também já teve vivências com espaços que sejam humanizados ou pelo menos assim fora do comum, aquela clínica ou aquele consultório que tem menos cara de consultório, digamos assim? Você já teve essas
experiências ou não? Ainda é uma coisa que não é comum entre medicina e hospitais? Já tive, mas mais assim, consultórios particulares mesmo, não em hospitais, em unidades de saúde propriamente dito. Você acha que, caso se adotassem espaços como esse dentro de hospitais maiores, públicos e privados, que isso talvez também pudesse ser benéfico para os procedimentos e os tratamentos? A medicina enxerga, assim, a pergunta principal é: a medicina enxerga outras áreas como aliados ou ainda se existe uma prática muito, digamos que conservadora das práticas de medicina? Se utiliza outros conhecimentos de psicologia, de arquitetura para agregar nos tratamentos ou ainda não? Olha, hoje em dia a gente valoriza muito a abordagem multidisciplinar, né, que a gente chama, que não existe só o médico como profissional de saúde, né? Existe o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o psicólogo na saúde mental, apesar de ele não ser oficialmente uma profissão de saúde, o fonoaudiólogo, o médico veterinário, inclusive, é um importante profissional da área da saúde. E essa abordagem multidisciplinar é muito importante para melhorar os resultados de forma geral, né, para os pacientes. Ainda existe gente, né, que tipo vê o médico se vê com, ou no caso dos próprios médicos se veem como uma profissão superior, mas é uma visão assim que está caindo em desuso, vamos dizer assim, hoje em dia. E por Tu que... acredita? Pode falar, Camila. Pode falar. Não, fala, vai, continua, Orlando. Tá. Continua. Como é que você acha, Eduardo, que de alguma forma nós podemos contribuir, por exemplo, para que essa visão do médico conservador caia ainda mais? Você acha que é uma questão de geração, que é uma questão de faculdades, que tem professores, enfim? Por que você acha que isso ainda é muito comum? E o que é que falta para que as áreas se comuniquem ainda mais, digamos assim? Eu acho que ainda é de certo modo comum, porque ainda existe muito uma visão de fazer medicina por status, sabe? E por mais que hoje em dia essa questão do status seja muito menor do que há 20, 30 anos atrás, há 30 anos atrás o médico realmente ele era quase endeusado, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia é uma visão que não existe mais tanto e eu acho benéfico que não exista mais tanto, inclusive. E o professor na faculdade, no ambiente acadêmico, ele com certeza influencia, porque é o teu primeiro contato quanto profissional, estudante de saúde, né, com os profissionais da tua futura área. Então, tu vai se espelhar naquilo, tu vai ter aquilo como referência. Então, é importante que você tenha professores que agem de forma sensata, que agem de forma humanizada e que respeitem os outros colegas de trabalho no ambiente hospitalar. Porque é essa referência que ele vai passar para os alunos dele e isso vai se difundindo. Um professor vai afetar 10, 20, 30 alunos e assim sucessivamente. Eu entendo. Assim, Eduardo, tu acha que depois de todo esse caos que passamos, né, que estamos passando ainda, tu acredita que vai ter alguma mudança dentro dos hospitais? Como eu falo assim, tipo, do distanciamento entre as macas, o distanciamento da UTI, em relação às crianças, assim, não vai ser tipo de 2 metros, né? Mas tu acha que vai mudar isso? Vai ter uma nova ergonomia para dentro do pronto-socorro, de uma ala infantil, de uma ala adulta? Eu acho que nós vamos ter que aprender a lidar
com a Covid de uma forma mais endêmica, da mesma forma como veio a pandemia da gripe espanhola, né? E ao longo das décadas, aquela doença virou uma doença, entre aspas, comum, né? Que hoje nós lidamos corriqueiramente. Eu acredito que esse seja isso seja o que vai acontecer com a Covid. Nós estamos nesse momento de crise, de pandemia, mas daqui a décadas, algumas décadas, ela vai ser uma doença que nós vamos conseguir lidar de uma forma mais corriqueira. Eduardo, eu também quero fazer uma pergunta em relação ao futuro, mas essa pergunta é um pouco mais preocupante, talvez. A gente sabe que existe possibilidade de existir novas pandemias. Isso, enfim, já existiu no passado, volta para o presente agora e no futuro. Mas se discute sobre isso em relação a em quanto tempo pode surgir uma nova onda de um Covid diferente ou de uma pandemia com um vírus diferente. Existe assim algum relato ou alguma experiência que possa ser compartilhada em relação a isso? Tipo assim, é um cuidado que a gente vai ter que ter pro resto da vida, né? Certamente. Não assim, não no nível que nós estamos tendo que ter agora, né? Mas é algo que vai afetar o nosso convívio um pouco de agora em diante. Quanto a novas pandemias, é difícil prever quando vai acontecer uma nova e do que vai ser essa pandemia. Mas, assim, a epidemiologia, ela tem previsto de uma forma bem consistente o comportamento dessa pandemia, desse vírus nessa pandemia, quando ele age sem um controle eficiente. Porque isso é estudado, né? É uma ciência, não é... A gente consegue prever com um grau de precisão o que vai acontecer. E é por isso que os especialistas vêm alertando desde o início da pandemia sobre a situação para os governos do mundo todo. Que é a situação do Covid em relação à arquitetura, que mexeu muito, né? Não só como a parte hospitalar, como o pessoal dentro de casa também. Teve muitos pacientes que tiveram que criar uma enfermaria em casa, por não ter espaço nos pronto-socorros. Não sei se aconteceu isso no Brasil todo, mas aqui em Manaus teve muita gente assim. Adaptaram casas, quartos, vamos dizer, para atender enfermeiro, para entender fisioterapeuta, para cuidar do paciente que estava dentro de casa. Então, eu acredito que isso afetou muito a população. Né? Como os hospitais lotados, não tinham UTI, então o pessoal recorrer realmente à famosa médico de família, né? Enfermeiro de família, acho que é esse que se dá o nome, não sei direito. Então, eu acho que para os médicos, eu não sei como é que é, Eduardo, mas pode ter sido um choque muito grande. Eu vi médicos falando que eles não aguentavam mais vivenciar o que eles estavam vivendo, perder milhões de pacientes correr da semana. E isso pode ser um pouco até traumático para quem está iniciando a área. Aqui, eu acho que no Brasil todo foi assim, né? Formaram estudantes de medicina antes da hora, vamos dizer, para poder para poder atuar na área para ajudar, porque não tinha médico suficiente. Eu não sei se foi assim também em Salvador, Orlando. Aqui em Manaus, muitas pessoas se formaram antes da hora, assim, né? Vamos colocar, estavam num período, parece, não, décimo, não sei direito. E se 11º, formaram, na maioria das vezes. décimo primeiro, era isso, né? Era um ano para se formar, não é isso? Um semestre. Ah, isso, um semestre. Então, para eles que são recém-formados, eu acho que foi um baque muito forte para eles. Tu acha que isso, para quem acabou de ser formado, pode ter tido um trauma, formou um trauma para eles ou não? Foi um baque muito grande para todo mundo. Todo mundo, né? Todo Desde mundo. os recém-formados, aos com alguns anos de formados, aos com décadas de formação já. Foi um impacto muito forte para todo mundo. Em janeiro, especificamente, todo dia que eu chegava na UTI, algum paciente que eu tinha atendido ontem tinha morrido.
Foi assim basicamente o mês inteiro. Então, isso psicologicamente isso afeta o profissional de saúde, né? Não só o médico, os fisioterapeutas, os enfermeiros, todo mundo que trabalha naquela situação. E gera um trauma, assim. É uma situação que, mais do que nunca, o profissional de saúde ele vai precisar cuidar da sua saúde mental. Sim. Que É isso que eu ia perguntar. muitas vezes é negligenciada, né, ainda. É isso que eu ia perguntar. Nesse momento que vocês estavam ali, né, lutando, ajudando a população, vocês tiveram algum momento um outro apoio fora a parte? O hospital conseguiu dar esse apoio para vocês emocional, né, tipo um psicólogo para ajudar vocês? Eu não sei como é que funciona no pronto-socorro, não sei como funciona isso, a parte. Mas eu acho que faltou esse tato também, porque teoricamente o médico ficou entre o médico e os médicos em si, né, um ajudando o outro, para poder não ter a parte emocional afetada, porque eu acho que, eu digo isso pelo que eu já vi amigos que são médicos, não tiro sangue porque eu tenho medo, porque não posso ir para cirurgia porque vejo o paciente morrendo e tem que falar para a família, então isso é um baque muito forte, né, naquele momento. Agora, imagina a pandemia, como é que foi, né? Eu acredito que o médico, tanto qualquer profissional da área, tinha que ter essa parte emocional também cuidada, né? Eu acredito que tanto particular, mais particular mesmo que o público, tinham que dar esse apoio para o profissional, né? A parte emocional mesmo que eu estou falando, porque eu não me vejo como médica, né? Essa é a verdade, eu não me vejo, porque eu tenho pavor pavor de biologia em si, eu tenho pavor. Agora, o meu médico vai chorar que só, eu sou muito emotiva. Então, eu naquela situação, eu não ia estar toda na área. Cara, eu acho que eu não ia honrar minha palavra de médica, eu não ia fazer isso, porque eu ia chorar junto com todo mundo. Eu acho que eu ia passar mais tempo chorando do que ajudando. Então, para mim, ia ser muito ruim psicologicamente. Agora, imagina quem é emotivo, gosta de estar na área e tá ali, né? Como o baque para ele pode ter sido muito forte. Muito forte. E eu acredito que para todo mundo, né, que estava na área mesmo, foi muito forte. Meu vizinho, que é enfermeiro, perdeu vários amigos da saúde por Covid, vários amigos. Então, ele falou que ele foi muito forte, ele atuou nas duas ondas, a primeira onda, a segunda onda, ele atuou no Covid, e ele falou que Camila, eu não aguento mais, eu não aguento mais ver gente morrendo. E eu pergunto, como dá psicológico a ele? Lascado. Eu não tenho mais cabeça para isso. E eu fiquei assim, chocada. Eu falei, gente, eu também não tenho psicológico para isso, eu sou nem enfermeira, imagina quem é, coitados. Então, eu acredito que tu pode me falar melhor isso, né? Tu achas que seria bom ter esse apoio psicológico mesmo nessa parte para o médico em si? Assim, é super necessário dar, não só assim para o médico, assim, fazer terapia, né, é saudável para todo mundo, Sim, sendo profissional da saúde ou não, né? E o que aconteceu nessa pandemia é que os psicólogos ficaram absolutamente sobrecarregados também, sim, porque afetou o psicológico, a saúde mental de todo mundo, nessa questão de isolamento, de não poder conviver com as pessoas que você ama, e especificamente dos profissionais de saúde, toda a questão, pessoas morrendo, etc, 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 etc. Então, os psicólogos ficaram sobrecarregados, porque foram todos atrás deles, para tentar manter a sua saúde mental. sim, Então, as consequências são mais do que mortes e sequelas físicas, as consequências dessa pandemia. Existem sequelas de saúde mental também para a população. Sim, inclusive sobre isso, teve um caso aqui hoje em Salvador, pela manhã, no elevador Lacerda. Talvez você já tenha ouvido falar desse ponto turístico aqui. Conheço, de nome, não pessoalmente, mas De uma sim. pessoa que se jogou lá de cima, enfim. Só ela sabe o desespero que ela passou, mas a gente sabe que tem muitos casos como esse, espalhados por vários lugares. E talvez esse seja um pouquinho mais icônico, porque foi num ponto turístico.
Há pouco Sim. tempo atrás, aqui também em Salvador, um policial aparentemente surtou, não sabemos exatamente o que aconteceu. Ele era um policial, atirou para cima, ele, enfim, acabou sendo, morto, porque o policial reagiu, ele atirou, enfim. Essa notícia está na internet, quem quiser Sim, ver mais sim. detalhes, enfim. E extremamente triste e preocupante, porque ele especialmente era um policial, estava armado, né? Mas, enfim, casos como esse têm se tornado mais comuns, a gente sabe que isso é uma verdade, exatamente porque, pelo que a Adel comentou, né? Como as coisas se complementam. Então, da mesma forma que o psicólogo tem atuado e a arquitetura ajuda no tratamento do paciente, enfim, como as coisas estão extremamente interrelacionadas, né? E talvez seja por isso que é tão legal e importante a gente ouvir você, Eduardo, hoje aqui, porque outras pessoas se atentam a coisas que talvez antes elas não estivessem atentas. Assim como eu me fico atento a coisas que você falou e a coisas que a Loris falou no último episódio e que a Bia, e enfim, que outras áreas de atuação, como a Isivânia falou ontem, das crianças que estão em casa estudando e às vezes elas não têm como estudar, ou não tem internet, ou não tem um celular para a família inteira. E às vezes uma decisão que se toma em alguma esfera da sociedade acaba afetando várias outras, né? Então, em Uhum. diversas escalas, cada vez mais eu acho que a pandemia reforça muito em escancarar mesmo assim como a gente não tá só. Por mais que a gente esteja em casa aqui, o que a gente fala, o que a gente decide, o que a gente faz hoje pode impactar, pode não, ela impacta de alguma forma outra pessoa em algum outro lugar. E às vezes é bem longe da gente. Sim. Então, com isso que eu queria já comunicar que vamos ter que encerrar daqui a pouco, porque já tem ficado extenso e as pessoas vão querer ouvir sempre mais, mas a gente não pode fazer um podcast muito longo. Então, eu vou, primeiramente, te agradecer por ser um médico que atua no Covid, especialmente por isso, e parabenizar pela força e pela coragem que você tem todos os dias de enfrentar isso. Então, em Obrigado. segundo, eu queria fazer uma pergunta, que na verdade não é bem uma pergunta, mas eu tenho feito para todo mundo, que é assim, Hum. que mensagem você acha que deva ser importante para os seus colegas médicos e pessoas que atuam na saúde hoje? Você acha que seja importante elas ouvirem? Talvez aquela gotinha de esperança, aquela gotinha de força que falte para alguém que, enfim, às vezes perde a perspectiva. Então, o que é que você gostaria de deixar como recado assim para as pessoas hoje? Eu acho que, assim, os meus colegas da saúde, de modo geral, no país, no mundo, que a gente tenha fé nas formas que nós temos de criar e descobrir, criar conhecimento e descobrir coisas novas para aplicar esse conhecimento. Que a gente não se deixe levar por esperanças vazias, como foi no início da pandemia e como foi algumas outras vezes ao longo da pandemia, com certos remédios milagrosos, né? E é muito tentador a gente já ter de cara um remédio que vai curar tudo, mas que a gente principalmente tem que ter sensatez de perceber, de entender o que está sendo mostrado e entender e perceber o que é de fato sério e que pode ser usado e o que não é. E tem sido um grande problema nessa pandemia, essa questão. Tem revelado, eu diria, falhas na formação do profissional de saúde no que diz respeito ao entender o método científico, a entender como se chega nas coisas que a gente usa para tratar os nossos pacientes. Isso que essa pandemia dentro da saúde deixou exposto, que existe essa fragilidade ainda na nossa formação.
Chocada. E Eu reforço a mensagem. Camila vai fazer nosso encerramento, nossa mensagem de encerramento. Nosso convite. Eduardo, muito obrigada por ter comparecido, aceitado esse convite. Foi muito importante você compartilhar o momento que você passou na pandemia, tanto no final como agora na segunda onda, né, que foi um baque muito forte para todo mundo, não somente para o Amazonas em si, mas para o Brasil todo, para o mundo todo, que Manaus virou novamente notícias mundiais. Então, obrigada por compartilhar isso com a gente, obrigada pela mensagem também, obrigada que está assistindo aqui esse podcast. E a mensagem que eu quero deixar é: fique em casa. Quem puder ficar em casa, quem não puder, tome todo o cuidado possível, porque não tá fácil. Não, todo mundo acha que pegou, tá imune, não é assim que funciona. Já fiquei sabendo disso também. Então, tem relatos dessas novas cepas que não imune à primeira cepa e assim por diante. Então, tem que ter muito cuidado. É o que eu digo para você, fundo do coração. Quem trabalha em loja, quem trabalha com comércio, tomem também cuidado. E é isso, gente. Obrigada. Eduardo, se falar alguma coisa, também fica à vontade, tá bom? Não, eu queria agradecer o convite também, né, para poder falar um pouquinho dessa visão do profissional de saúde nessa pandemia. Foi bem legal. Obrigado pelo convite. De nada mesmo. Não deixem de curtir, de comentar aquela história que vocês já conhecem, especialmente nesse episódio que vocês ouviram Eduardo, que é médico e atua no Covid. Enfim, a mensagem que ele deixou é muito importante, então fiquem também aguardando os próximos episódios, onde a gente vai trazer mais pessoas que atuam em outras áreas da sociedade. Então, muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.